Seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página voltada para estudos bíblicos, uma página onde você vai encontrar estudos com temas bíblicos, com abordagem da Bíblia, para você entender o que a Bíblia diz. A ideia dessa página é para capacitar você que é professor de escola dominical, você que quer conhecer melhor a Bíblia, que não tem condição de cursar no seminário, ou ir num curso, ou adquirir algum livro. A ideia é capacitar, ajudar, orientar, fortalecer você no seu conhecimento. Então, a Escola Bíblica Virtual está aqui para isso. Se você está chegando agora, esteja aí, saiba que ela tem. Nós temos a Escola Bíblica Virtual no Facebook e no YouTube. E aí então, agora sim, esteja aí curtindo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Se inscreva no Facebook, é muito importante que você se inscreva para que aumente o número de inscritos e assim eu possa alcançar mais, que à medida que vai aumentando o número de pessoas inscritas eu consigo alcançar mais pessoas. E no Facebook que você siga, tanto no YouTube quanto no Facebook, que você esteja ali acionando o sino e compartilhando. É muito importante isso, porque quando você faz isso, você ajuda a ampliar o alcance desses vídeos e assim eu posso alcançar pessoas que têm essa curiosidade, querem saber mais e compartilhem, para que a pessoa conheça. Isso é muito bom, tem muita gente que necessita, procura e não consegue, Meu nome é Tione Eckhart, eu estou aqui para apresentar esses estudos para vocês. Toda segunda-feira eu coloco um vídeo às 8 horas da manhã falando sobre Atos dos Apóstolos. É um estudo que eu estou fazendo no livro de Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E toda quinta-feira eu tenho colocado às 8 horas da manhã um estudo sobre doutrinas bíblicas, que é o estudo que nós estamos vendo aqui. Estamos falando sobre os principais pontos doutrinários que a Bíblia apresenta, que é conhecido também como doutrina dos apóstolos, é o que vai fortalecer a vida cristã. Espero que você goste, espero que você interaja. É muito importante que você venha interagir para que você possa me dizer o que você está achando, se você tem alguma dúvida, e aí eu possa aí saber como está andando esses vídeos, que é muito importante o seu retorno, o seu feedback, tá bom? Bom, eu tenho falado sobre doutrinas bíblicas, e eu vou continuar hoje falando de doutrinas bíblicas. Já falei sobre salvação, sobre perdão, e hoje eu vou falar sobre batismo. Por que eu estou entrando direto no batismo? Porque eu estou tentando fazer uma sequência um pouco mais lógica para que você compreenda. Se você pegar os vídeos, você vai ver aí pelas datas uma sequência lógica para você entender. Então veja que coisa interessante. A pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela entende que ela é pecadora. Nós já estamos sobre isso, sobre o homem, o pecado. Então ela entende que ela é pecadora, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí então ela compreende a salvação e ela tem certeza que ela é salva, que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ela, quando ela aceita, ela reconhece o seu pecado, confessa a ele e recebe o perdão de Jesus, porque ela sente esse perdão. A partir desse momento que acontece isso, ela já pode então querer seguir, dar um passo a mais. E aí, automaticamente, o que a Bíblia apresenta que vem a questão do batismo. O batismo ele vem só mediante a compreensão desses dados que têm sido apresentados. A pessoa tem que entender, reconhecer que ela é pecadora, tem que entender a salvação que há em Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessar o seu pecado e ter a certeza de que recebeu o perdão de Deus, que é a sua salvação, e aí ela pode se batizar. Então, após aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, de termos a certeza que os nossos pecados são perdoados, porque nós reconhecemos Ele, nos arrependemos e confessamos, aí sim nós já podemos ser batizados. Quem é que vai falar isso? Eu? Não. Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: apareceu João Batista no deserto, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, veja, a ideia de confessar os seus pecados na época de João é o que levava a pessoa ao batismo. Então, eles faziam isso, confessavam e eram batizados como se fosse um rito, um simbolismo de purificação. Jesus foi batizado para cumprir aquele propósito ali, foi batizado por João no Rio Jordão, obedecendo a ordem de Deus, que era de estar ali, passando pelo processo e validando
o ministério de João Batista e comprovando que ele era o profeta que Deus tinha anunciado. Jesus, além de cumprir essa ordenança, ele deixou para os seus discípulos e para nós, né, todo aquele que crê que Jesus, que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, ele deixou o batismo como uma ordenança. O batismo é uma das ordenanças que nós temos no Novo Testamento e que nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que a Bíblia diz a respeito dele nesse estudo de hoje, dentro desses detalhes. Então vamos aprofundar um pouco mais. Bom, a primeira coisa que você precisa compreender é que o batismo ele não salva ninguém, o batismo ele não te dá poderes especiais, o batismo ele é um simbolismo que indica morte para o pecado e ressurreição na nova vida em Cristo. Então, é como se a pessoa morresse e ressuscitasse. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 7, diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, é um simbolismo. Ele fala como fomos batizados com Cristo, como Cristo foi batizado na sua morte. Então, a ideia é de que a pessoa, quando ela mergulha, ela morreu para este mundo, como se estivesse sendo sepultada, e quando ela levanta, ela ressuscitou com Cristo numa nova vida. É um simbolismo que indica, né, a ressurreição para a nova vida e a morte daquela vida antiga, dominada pelo pecado, aquela vida que não tinha consciência do que era pecado. Mas por que é preciso a gente fazer isso? É apenas para que seja uma pública confissão de fé. Ela confessa o seu pecado, agora ela confessa a sua fé, mostrando às pessoas: olha, eu reconheci que eu era pecador. Então, o batismo tem esse simbolismo que é muito importante nós entendermos. O segundo ponto importante entendermos é que no batismo nós somos sepultados, ressuscitados com Cristo, mas isso é mediante a fé. Você não tem nada de poder especial, não. É fé, mediante você ter a plena certeza que Cristo morreu e ressuscitou. Colossenses 2,12 nos mostra isso, diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, ele vai dizer que nós fomos juntamente com Cristo sepultados no batismo, não porque nós morremos, mas no batismo, né? E fomos ressuscitados mediante a fé. Eu creio que Jesus morreu e creio que Jesus ressuscitou. Eu tenho plena certeza, a minha base para isso é a Bíblia. Então, a fé que eu tenho, a certeza, a plena convicção é de que Cristo morreu e ressuscitou. E o batismo, eu tenho isso. Então, é mediante a fé que somos batizados, dizendo que simbolicamente nós fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. O terceiro ponto é que o batismo é realizado por meio da imersão de águas, quer dizer, mergulhando a pessoa dentro da água. E isto é o que a Bíblia apresenta, a Bíblia nos ensina dessa forma. Sei que tem muitas teorias, tem por aspersão, tem várias teorias. Hoje em dia está tendo até batismo virtual, né? A pessoa fala, a Bíblia apresenta como deve ser o batismo, nós devemos seguir. Às vezes a pessoa fala, mas não tem nada demais, é só um simbolismo, nós estamos mudando. O fato de mudar o simbolismo é que vai mudando a sua essência, daqui a pouco cada um faz o que bem entende, e depois a gente não lembra mais o que era. Então nós devemos entender isso e compreender que a Bíblia ela nos ensina para nós caminharmos com isso. E a Bíblia nunca está defasada, né? Então vamos entender aí que sempre foi um mergulho na água. Onde a gente pode encontrar isso? Nós vamos encontrar isso em Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ele foi batizado no Rio Jordão. Ele não foi batizado na sua casa com água, já tinha água lá, né? Veio de Nazaré da Galiléia. João 3,23 diz:
Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então João Batista batizava em Enom, que era perto de Salim, porque tinha muitas águas. Ele não batizava ali porque ali tinha um tanque que ele pegava água, botava numa vasilha e botava na cabeça dos outros. Não era aspersão. Ele não fazia isso de forma virtual. Eu vou para lá batizar, na hora que eu estiver lá, você joga uma água aí. Então havia um simbolismo. Então veja como é importante a gente ver. E havia muitas águas, porque a palavra grega para batismo, baptismos, significa imergir. Então, se você quer seguir a Bíblia, o batismo é por imersão. Atos 8, de 36 a 38, diz: seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, ele estava numa carruagem, tinha água por causa da viagem, mas ele vai ver onde tem água que ele possa mergulhar. Por quê? Porque batismo, a palavra grega, batismo é mergulho. Baptismos significa imersão. Então, o batismo sempre foi para a imersão. E o batismo, a pessoa vai imergir e vai submergir, mostrando que ela ela morreu para o mundo e ressuscitou numa nova vida com Cristo, assim como Cristo ressuscitou. E isso é a pública profissão de fé que a pessoa faz. Por isso que a pessoa aparece na igreja, faz a sua declaração, é uma pública profissão de fé. Ela declara a todo mundo que ela mudou de vida. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27 diz isso, né? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, é a pública profissão. Quando eu sou batizado em Cristo, eu digo para as pessoas que eu estou me revestindo de Cristo, eu estou seguindo aquele caminho de Jesus. E a Bíblia ensina que após reconhecermos que somos pecadores e aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, é que podemos ser batizados. Então, só é batizado quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, quem reconhece o seu pecado, quem se arrepende dele, quem confessa. O que isso significa? Só é batizada a pessoa que depois que ela tem um conhecimento básico da Bíblia. Então, por isso existe uma classe de batismo. Antigamente se chamava classe de catecúmenos ou de neófitos, uma classe de doutrina, uma classe onde a pessoa chega e ela vai conhecer as doutrinas bíblicas para compreender o batismo. Então o batismo ele vem dentro desse conhecimento. Nós passamos a compreender. Atos 16, de 30 a 33, ele vai dizer isso. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então veja, ele foi para fora, ele queria saber o que precisa fazer para ser salvo, e eles pregaram a palavra de Deus e a toda a sua casa, depois que eles foram batizados. Então a pessoa precisa conhecer. A gente tem que lembrar que nesse período as pessoas que estavam ali eram judeus, que conheciam o Antigo Testamento, que sabiam dos ensinamentos. Quando você pega uma pessoa que não tem essa base, você tem que ensinar. Então, o processo é um pouco mais longo, mas você tem que fazer o processo certo para que ela possa entender a importância do batismo. Tem gente que se batiza porque acha que batismo salva, tem gente que se batiza porque nasceu na igreja, tem gente que se batiza porque a família é da igreja. O batismo é uma pública profissão de fé, onde a pessoa declara morrer para o mundo e nascer de novo. Então, há uma mudança de vida. A pessoa que se batiza e não mudou de vida, ela está sendo mentirosa. Então, a gente tem que entender isso. Outro texto que apresenta isso é Atos 18, 8. Diz: mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, eles passam a crer, eles passam a entender, eles passam a fazer parte. A palavra crer no grego significa aderir. Eles passam a fazer parte do cristianismo, do que Cristo ensinou. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu seus pecados, confessou eles, se arrependeu, você sente que você recebeu o perdão de Deus porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você pode começar a caminhar para o seu batismo. Basta você conhecer os demais passos da doutrina bíblica, entender. Isso que eu estou passando aqui para você, que existem alguns pontos que você tem que compreender.
Você não significa que você vai entender isso e acabou, resolveu tudo. Não, você vai começar a entender os pontos principais para que você possa ter a sua vida cristã sempre caminhando, como Paulo diz, até chegarmos à medida de varão perfeito quando se encontrarmos com Cristo. Mas é importante que você compreenda isso. E após você aceitar Jesus, confessar os seus pecados, reconhecer, se arrepender, pedir perdão, todo esse processo que você tem, você decidir, depois de compreender tudo isso, decidir ser batizado, aí sim você pode participar da ceia do Senhor. Vai ser um outro estudo, nós vamos ver mais à frente. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, tá mais sobre o batismo, mas o batismo por imersão, por aspersão, como é que como é feito, qualquer dúvida, escreva. É importante você participar, interagir. Se você tem sugestões, coloque aí, participe. Não deixe de estar interagindo comigo, que o meu intuito é capacitar e ajudar você. Não se preocupe com o que se você vai colocar uma crítica ou não, toda crítica é bem-vinda. O principal objetivo aqui é melhorar cada vez mais para oferecer o melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado e no próximo estudo nós vamos estar então conhecendo um pouquinho mais sobre a ceia do Senhor e vamos continuar conhecendo, ok? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.